Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobis e você está aqui no Jobis PC, esse espaço em que a gente conversa a respeito de questões inerentes à deficiência de uma perspectiva física, de uma perspectiva emocional, perdão, e filosófica. Queria também mandar um abraço muito carinhoso para o pessoal do Clube da Terapia, que é um grupo de WhatsApp. A gente conta aí com mais de 100 pessoas, nos quais a gente basicamente debate os temas sugeridos aqui no Jobis PC. Então agora a gente posta os conteúdos lá e cá, porque é uma forma de todo mundo ter acesso, tá bom? Se você precisar ou desejar falar comigo sugerindo temas, ou de repente até precisar de atendimento psicológico, entre em contato comigo através do WhatsApp 35 98851 7808 pra gente poder conversar, tá bom? Hoje eu gostaria de falar de um tema muito importante e eu vejo que é muito pouco conversado. E a gente precisa muito conversar sobre isso. Deficiências múltiplas versus deficiências acumuladas. O que é isso? Deficiência múltipla é quando o indivíduo tem mais de uma questão ao mesmo tempo. Então imagina que eu tenho deficiência visual e necessito de um aparelho auditivo, deficiência múltipla. Imagina que eu tenho deficiência visual mais uma deficiência óssea, deficiência múltipla. Imagina que eu tenha deficiência visual, alguma questão, alguma síndrome óssea que afete o meu físico, mais uma deficiência auditiva, deficiência múltipla, tá bom? Então, quando eu tenho mais de uma deficiência atuando em mim, dificultando o meu funcionamento, transformando a minha vida, o meu corpo, eu tenho deficiência múltipla. Então, é razoavelmente comum pessoas com deficiência visual terem deficiências múltiplas. Tem uma galera que tem deficiência visual e transtorno do espectro autista. Tem uma galera que tem deficiência visual e é amputada também. Então é muito importante a gente ter isso sempre na mesa. A deficiência visual, ela pode estar acompanhada de outros processos, né? Não é obrigatório um estar associado ao outro, tá? E a gente vai chamar de deficiência múltipla. Obviamente, se não for deficiência visual, for outras deficiências, também tem o mesmo nome. Deficiência acumulada. Não é a mesma coisa? Não. A deficiência acumulada vem em decorrência do manejo das condições de deficiência. Tá bom? Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Eu vou me focar aqui na deficiência visual, tá? Mas isso vale para qualquer deficiência. Então, se você tiver outra deficiência e caiu aqui de paraquedas, continua comigo, porque isso aqui também é pra gente. Se você é familiar de pessoa com deficiência também, isso é muito importante, a gente ter isso na mesa, a gente considerar isso. Então, uma deficiência, ela não é em si mesma uma doença, tá bom? Não é uma doença. Uma deficiência é uma característica de diversidade, mas ela não é uma doença. Entretanto, o modo como ela é manejada pode sim trazer outras deficiências e mesmo doenças para as pessoas, tá bom? Então imagina o seguinte, eu soube há muito tempo, do caso de uma criança que ela era cega. Ela nasceu somente cega, tá? Ela não nasceu com nenhuma outra condição. Porém, a família dela a deixava constantemente na rede. Então, ela basicamente vivia na rede. Ia pra rede, voltava pra rede. Sabe aquela rede que a gente pode colocar um cabo de vassoura assim, que ela fica bem altona, assim, é difícil a criança sair? Ela vivia nessa rede. O que aconteceu? Ela tornou-se deficiente física. Por quê? Porque, devido à posição da rede, as costas dela ficaram no formato de uma concha. Ela ficou com um côncavo nas costas. Por que ela ficou com esse côncavo nas costas? Porque ela era cega? Não. Porque, devido à deficiência dela e à desinformação da família, tá bem? Ela ficou
com uma deformidade nas costas, tá? Eu conheci também uma outra criança que ela só, os pais pegavam ela no colo sempre, né? Ela não tinha muita permissão de andar sozinha, então, quando ela era menor, né? A família sempre levava ela num carrinho de bebê. Sempre num carrinho de bebê, empurrando o carrinho de bebê. Carrinho de bebê, carrinho de bebê, carrinho de bebê, carrinho de bebê. Com 7 anos, essa criança tinha muita dificuldade de andar. Por que ela tinha dificuldade de andar, minha gente? Porque ela não teve oportunidade de desenvolver a marcha, de desenvolver a caminhada dela. Vocês estão percebendo o que eu estou trazendo? Então, a deficiência acumulada é quando você tem uma deficiência em decorrência da outra, ou em decorrência do manejo da outra. Quando você pensa que, nos dois casos, tanto na múltipla quanto na acumulada, o que a gente vai olhar para esses casos? A gente vai olhar para 2 conceitos que eu quero muito que a gente pense sempre neles. O primeiro conceito é desenvolvimento integral, tá? Então, o que é esse desenvolvimento integral? A gente vai focar nessa pessoa ter a possibilidade de se desenvolver o máximo que ela puder. Então, muita gente pensa que porque a pessoa tem uma deficiência importante, seja ela qual for, a vida acabou. Ela é uma inválida e ela está alijada do mundo e não pode fazer nada. Isso, obviamente, impede que essa pessoa tenha contato com experiências que vão permitir que ela possa desenvolver outros aspectos do seu eu, do seu físico, do seu potencial humano, tá bom? E aí é onde a gente vê, por exemplo, pessoas com deficiências acumuladas, que não eram múltiplas no começo, né? Mas foram acumuladas. E pessoas que têm uma vida extremamente limitada, não por causa da deficiência, mas porque ela não teve acesso a um desenvolvimento integral. Então, por exemplo, a gente tem pessoas com deficiência visual, muitas que praticam esportes. E são muito boas nos esportes. Pessoas que aprendem um instrumento, que aprendem uma atividade física, pessoas com deficiência que cozinham, lavam, passam, cuidam de outras pessoas, fazem compras. Por que elas fazem isso? Porque elas tiveram a oportunidade de desenvolver outras partes delas, além dos olhos, né? Então a gente é muito mais que aquilo que nos falta. Já filosofando um pouquinho, nós somos aquilo que a gente realmente é. E o que a gente é, de verdade, é um imenso devir, é um imenso vir a ser. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não é aquilo que a gente está sendo no momento. Nós somos passíveis de melhoria, nós somos passíveis de evolução. Quando você olha para uma semente de carvalho, é uma semente pequenininha. Porém, quando a gente planta a árvore, ela fica bem grandona. Então, nós somos como sementes também. No sentido que, às vezes, não dá para dizer exatamente quem que nós vamos ser, baseado simplesmente na aparência. Então, é muito importante a gente ter esse foco, né? No desenvolvimento integral do ser humano, seja qual for a sua condição, né? A gente vê, por exemplo, muitas pessoas que batem o olho numa criança que só porque ela nasceu numa situação difícil, de repente numa situação de vulnerabilidade social, bate o olho e fala assim, olha, ele vai ser um marginal. Oi! Como assim? Bate o olho numa menina, sei lá, 8 anos de idade, ela vai ser uma mãe solteira, ela vai ser uma pessoa que não vai ter ética. Então, assim, essa forma da gente se colocar, mãe solo, perdão, essa forma da gente se colocar, a gente está limitando a pessoa. Estou dando esse exemplo só para deixar claro que isso não acontece apenas no âmbito da deficiência, né? Essa dificuldade de acreditar no ser humano é uma questão endêmica, é uma questão inerente à nossa sociedade. Depois, a gente tem o outro conceito que eu queria que a gente sempre tivesse em mente, que é o da saúde mental, tá? Então, o primeiro que a gente falou foi o desenvolvimento integral. Saúde mental. O que é saúde mental? Saúde mental é você ter as condições mínimas
de conquistar um bem-estar emocional. Saúde mental vai englobar autoestima, saúde mental vai englobar uma maturidade dentro da idade que você tem, tá? Então imagine uma criança, por exemplo, que por ter deficiência, todas as vontades dela são satisfeitas. A família faz tudo o que ela quer, a família dá tudo o que ela quer, é tudo do jeito que ela quer, porque coitadinha, ela tem uma deficiência, né, coitada. E aí o que acontece? Essa pessoa não amadurece. E ela vai ter diversas dificuldades de relacionamento. Por quê? Porque o mundo lá fora não vai dar tudo o que ela quer. Só porque ela tem uma deficiência. Normalmente é exatamente o contrário. Né? Então, a família pensa assim, tadinha, tem deficiência, a gente tem que ter pena, tem que fazer as coisinhas pra ela, mas aí a pessoa vai ter uma falha no desenvolvimento da sua saúde emocional, do seu amadurecimento, o que vai impactar na sua saúde emocional. Quando a gente pensa em deficiência múltipla, em deficiência acumulada, a gente precisa entender que todos nós temos condições de melhorar. É esse corpo que nos carrega, esse corpo que veste a nossa essência, é o nosso cenário. Mas quem vai no palco da existência somos nós. É a nossa essência. E aí você pode chamar de alma, espírito, como para você ficar confortável. Mas é muito importante a gente pensar que nós não somos o nosso corpo. Tanto aquela pessoa que tem um corpo todinho dentro dos padrões, que tem todos os privilégios devido ao seu shape corporal, né, suas características, ela não é aquele corpo. Quantas pessoas que têm um organismo comprometido, seja por uma doença séria, seja por uma deficiências múltiplas, deficiências acumuladas, seja o que for. É muito importante a gente ser capaz de transcender os nossos corpos. Da gente, sim, utilizar desse veículo que a gente tem, mas a gente ser capaz de transcender, né? Então, tanto a pessoa que tem tudo a seu favor precisa transcender, quanto a pessoa que tem várias coisas, aspas, contra, precisa transcender. Quando eu vou pensar no mundo do preconceito, eu estou pensando em um mundo em que existe uma etiqueta nas pessoas. Esse aqui vai longe, esse aqui vai dar certo, e esse aqui, por algum motivo, não vai dar nada, essa aqui não presta, está estragada. E é muito importante a gente parar de julgar a nós mesmos e aos outros simplesmente pelos corpos que a gente tem, tá? Os corpos são um veículo, são o nosso cenário, mas não são o nosso roteiro nem a nossa essência. Quando a gente começa a pensar isso, a gente vai dar à nossa vida uma dimensão um pouco diferente. Então, por exemplo, eu sou atualmente uma mulher com deficiência visual. Eu não enxergo. E eu vou ficar essa vida inteira sem enxergar. Então, não existe a possibilidade de acontecer um vento mágico soprar e eu voltar a enxergar amanhã, nem depois de amanhã. A cegueira, ela é um item do meu cenário. Ela vai estar comigo. Quando você olha no meu rosto, é a primeira coisa que você vê. Porque minha cegueira é aparente, eu não tenho passabilidade, tá? Mas, por outro lado, eu não acredito que eu seja deficiente. Eu sou uma pessoa com deficiência. Mas o meu emocional, a minha capacidade de amar, a minha capacidade de aprender do meu jeito, a minha capacidade de criar laços, a minha capacidade de gerar afeto ao meu redor, tudo isso está intacto. Entende? Eu tenho essa deficiência, mas essa deficiência não me tem. Essa deficiência é uma característica identitária, né? Mas ela não determina quem eu sou. Quem determina quem eu sou? As minhas escolhas. E como eu me movimento a partir delas. Quem eu sou, né? Então, às vezes, a gente tem uma situação em que você tem muito poucas opções, ou opções muito ruins.
E as pessoas pensam que você fez uma escolha ruim, mas dentro daquele contexto você fez a melhor escolha possível. Mas a gente precisa ter coragem de transcender a nossa aparência para encontrar quem realmente somos. Tá bom? Agora conta pra mim. Você tem deficiência múltipla ou acumulada? Se sim, você acredita que ter mais de uma deficiência impacta mais na sua vida se você tivesse só uma? Se você quiser, conta aqui nos comentários. E se você estiver lá no clube de terapia, faz um áudio pra gente. Conta a sua história. Vamos trocar, vamos se escutar, tá bom? Um abraço. Pausa botão.